E a não remissão desses sintomas faz com que essa depressão ela possa se cronificar. Ou seja, que o indivíduo tenha outros episódios ao longo da vida, certo? Uma recorrência e uma cronificação do quadro, né? Além de estar relacionado também à probabilidade de transtornos de ansiedade associados e ao abuso de substâncias. A nível cerebral, nós sabemos que o que ocorre, na verdade, é uma diminuição da produção das monoaminas, dopamina, serotonina, noradrenalina. E a gente observa isso com o uso da medicação, né? Quando a gente lança a mão do medicamento, após 2 semanas, esse paciente começa a apresentar uma resposta, né? Os fármacos eles inibem a recaptação do neurotransmissor na fenda e deixam façam com que esse neurotransmissor passe mais tempo, né, surtindo efeito. Para estes pacientes, então, eles vão apresentar uma diminuição das monoaminas. E eu havia falado lá atrás que a dopamina, ou a serotonina e a noradrenalina, elas possuem um efeito inibitório sobre a acetilcolina. Então, como esse paciente apresenta menos neurotransmissores, vai haver uma desinibição, uma hiperatividade colinérgica. E isso é refletido no exame de polissonografia, não é? Através de uma latência do sono REM reduzida. O esperado era que essa latência, né, o momento que esse indivíduo dormiu, até a primeira fase do sono REM, que ocorresse entre 70 a 120 minutos. E nós vamos observar que esse paciente apresenta esse tempo mais curto, menor do que 70 minutos. Vai haver também uma alteração nos estágios do sono, principalmente uma redução do sono de onda lentas, ou sono N3, né? Onde esse sono é importante, porque nós vimos que há uma liberação de GH e de prolactina, e que há um reparo dos tecidos. Então, é comum também, né, o paciente que chega no consultório, né, já com diagnóstico de fibromialgia, ou mesmo intensificação de dor crônica, né, em virtude de não haver esse reparo dos tecidos de forma adequada, né. Há um aumento do sono REM, né, e isso também pela hiperatividade colinérgica, e um sono de má qualidade. Esse indivíduo apresenta aquele índice de despertar acima de 10. Ele fragmenta muito o sono dele, né, e no dia seguinte claro, o cansaço, a fadiga é explicado até por isso, e há uma redução da eficiência do sono, né, abaixo de 85%. Em relação ao transtorno afetivo bipolar, nós sabemos que é um transtorno crônico do humor, né? Esse transtorno ele é caracterizado pela oscilação, né, do humor, onde há episódios marcantes, depressivos, seguidos de episódios de exaltação do humor, onde, quando há uma exaltação, né, menos intensa, né, do humor, nós classificamos como um transtorno do tipo 2, né, que é mais prevalente em mulheres, né? E quando há um quadro de mania franco, né, nós classificamos como tipo 1. Geralmente, esses pacientes eles são internados ou apresentam sintomas psicóticos, né? O curso da doença, em geral, o paciente abre um quadro depressivo na adolescência. A gente viu que, para o quadro de depressão unipolar, geralmente há a abertura desse quadro na 3ª década de vida. Então, esses pacientes eles começam a abrir esses episódios depressivos de uma forma mais precoce, certo? Seguido de um quadro de exaltação de humor, ou de hipomania, ou de mania. O distúrbio do sono mais comum para esses pacientes, né, com transtorno afetivo bipolar, que abrem quadros depressivos, é contrário ao observado na depressão unipolar. Esses pacientes eles apresentam uma hipersonolência. Eles ficam mais sonolentos, há uma inversão dos sintomas neurovegetativos. Eles passam a ter um apetite aumentado, né, e passam a dormir mais. Então, são essas coisas que começam a chamar a atenção para o profissional, que pode não ser uma depressão unipolar, e sim uma depressão bipolar. Claro, a ausência de resposta ao antidepressivo, a virada maníaca com o uso de antidepressivo. No episódio de exaltação do humor, os pacientes vão se queixar mais de insônia, né? A insônia inicial e a insônia de manutenção. Esse paciente acorda mais ao longo da noite e não consegue retomar o seu sono, né? E no laudo da polissonografia, nós vamos observar uma latência do sono aumentada, acima de 30 minutos, e um aumento do número de despertares, bem como uma redução da eficiência do sono.
Nós sabemos que esses pacientes que apresentam transtorno afetivo bipolar, eles têm também que dormir bem, né? Porque a privação aguda do sono pode gerar quadros de exaltação do humor, né? E a insônia crônica, acima de 3 meses, pode deflagrar os quadros depressivos. Em relação aos transtornos de ansiedade, nós sabemos que são transtornos complexos e compartilham, né, alguns sintomas em comum, como ansiedade, medo e evitação, né, de situações temidas e de experiências temidas, né. A nível cerebral, há uma diminuição do principal neurotransmissor inibitório, que é o GABA, né, e um aumento de noradrenalina e serotonina, de monoaminas. E isso leva a um estado de hiperalerta, né. Esse estado gera, geralmente, uma insônia inicial ou uma insônia de manutenção. O paciente tem dificuldade para iniciar o sono e de manter esse sono. São comuns também os pesadelos recorrentes, principalmente nos pacientes que apresentam transtorno do estresse agudo ou transtorno do estresse pós-traumático, né? E o pânico noturno, né, que são comuns também em pacientes que possuem transtorno da ansiedade generalizada ou transtorno do pânico. Eles acordam durante a noite com a sensação de morte iminente, né? E essas duas alterações, elas fragmentam o sono, porque o indivíduo acorda, se sente ansioso, né, por ter tido um sonho desagradável ou por ter tido um ataque durante a noite, né, e aí tem dificuldade de retomar o seu sono. O achado na polissonografia será também de latência do sono aumentada acima de 30 minutos, de aumento de número de despertares e um aumento da prevalência do sono não REM em nenhum, certo? Como há esse hiperalerta, né, o sono ele tende a ser mais superficial e há uma redução da eficiência do sono. Engraçados, está sumindo aqui. Aqui deveria ter, né, aqui uma imagem com os distúrbios do sono. Bem, pessoal, já para a gente ir fechando, certo, essa apresentação, nós sabemos que o tratamento, não é, para os transtornos de ansiedade, para os quadros de depressão moderada a grave, né, e, claro, para os transtornos de ansiedade que apresentam uma intensidade maior dos sintomas, é feito a partir do uso de antidepressivos, né, e que, por vezes, é associado a estabilizadores do humor ou a antipsicóticos. Para os quadros de transtorno afetivo bipolar, o tratamento é realizado com estabilizadores do humor, não é, como o lítio, como as drogas antiepiléticas, ou mesmo com antipsicóticos. Não é? Mas o que nós sabemos é que os fármacos eles podem apresentar efeitos indesejados. Não é? Podem gerar sedação, podem gerar aumento do apetite, ganho de peso, distúrbios metabólicos com isso. Certo? Então, esse tratamento ele deve ser individualizado. Não é? Esse ganho de peso e sedação possui uma relação com esse antagonismo aqui, que é o antagonismo H1, não é? Que promove tanto a sedação do paciente quanto o aumento de apetite. E aí, pessoal, o paciente pode chegar para a gente com um transtorno mental, começa a fazer um tratamento, ele estabiliza o estado mental dele, e aí ele começa a ganhar peso, e aí começa a roncar, e aí o cônjuge começa a falar que ele ronca, e aí ele começa a apresentar uma sonolência diurna, irritabilidade, começa a alterar o humor, e aí a gente começa a falar sobre o segundo distúrbio mais comum, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Certo? É um distúrbio que acomete até 1/3 da população mundial, certo? E que é caracterizado por uma obstrução ou diminuição do fluxo aéreo, né, que é avaliada através do exame de polissonografia. Não é? Há uma queda do fluxo durante a noite, certo? De forma recorrente, gerando uma dessaturação, uma diminuição da oxigenação nos tecidos. Isso faz com que haja um acúmulo de gás carbônico a nível cerebral, gerando um despertar. Então, o indivíduo desperta, mas não toma consciência que despertou, e no dia seguinte ele está cansado, né, fadigado, sonolento. Os fatores de risco para este transtorno é o IMC elevado, a idade, principalmente acima de 50 anos. Nós sabemos que as mulheres menopausadas também têm um risco aumentado, certo? Em virtude da diminuição da progesterona, que tem um fator protetor na musculatura da orofaringe. Então, muitas vezes, as mulheres, após a menopausa, elas passam a roncar,
né? E isso é um sinal que está havendo um estreitamento da via aérea, certo? E podem haver também alterações cognitivas, certo? E alterações do humor. Eu contei uma história inversa, né? A do paciente que já estava fazendo um tratamento para um transtorno, né, mental, faz uso de medicamento e desenvolve esse transtorno. Mas, claro, o paciente pode chegar também, eu que sou psiquiatra, o paciente pode chegar para mim queixando de um humor deprimido, né? Uma criança pode chegar queixando-se de impulsividade, hiperatividade, né, diminuição de concentração, né, de queda de rendimento escolar. E aí a gente pode pensar que se trata de um transtorno mental. Mas aí a gente observa, a criança tem uma alteração craniofacial, é obesa, ou o paciente é obeso. Então a gente começa a pensar já nesse distúrbio. Porque, como eu disse antes, esses distúrbios eles podem mimetizar quadros mentais, certo? Nas mulheres, geralmente elas se apresentam como se tivessem um quadro de depressão. Existe uma apatia, uma anedonia, elas se sentem fadigadas, né? E os homens, em geral, eles são mais sonolentos. E isso aumenta o risco de abuso de substâncias estimulantes. Aqui é mais em relação ao diagnóstico, que é feito também com a polissonografia, sendo avaliada, né, o padrão ventilatório, né, os movimentos torácicos, a diminuição do fluxo aéreo, né, e a manutenção, não é, dos movimentos respiratórios, e a dessaturação, que é a queda da oxigenação dos tecidos. O tratamento para a apneia vai depender, não é, dos achados na polissonografia. Para os quadros leve e moderado, o tratamento é a mudança do estilo de vida, redução de peso, não é, e de alguns hábitos que podem estar impactando, né, aumentando esse índice de apneia e hipopneia e gerando prejuízo para esse paciente. E para os quadros graves, o tratamento é pelo uso de um aparelho, né, que é o CPAP. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu deixo aqui contato, certo? Para quem tiver interesse em manter contato. E para quem tiver interesse em cursos na área de medicina do sono, estimulação magnética transcraniana e dependência química, né? A gente tem um site que é o Instituto Sono e Mente. E lá tem uma aba que mostra lá, que traz informações sobre cursos. Então, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta...